livro do profeta, segundo livro do profeta Samuel, seu capítulo 12. A gente está debaixo da campanha, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. E o momento em que Davi escreveu esses salmos foi justamente após o ocorrido do capítulo 12, 2 Samuel. Amém, irmãos? Vamos ler juntos essa passagem. O Senhor enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha, que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho. Ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão das suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deve pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã revelou a Davi: esse homem és tu, e assim diz o Deus de Israel: eu te ungi a rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, adorando e glorificando o nome de Deus. O tema da nossa campanha do mês de novembro, né, irmãos? Da gente buscar um coração puro. É uma campanha trata basicamente de arrependimento. Para ter um coração puro, para Deus criar em nós um coração puro, a gente precisa se arrepender. Ué, por que você está dizendo isso? Porque o inferno e o pecado é um casal. E como divorcia? Com arrependimento. Se não se arrepender dos pecados, continua a mesma vida, fazendo as mesmas coisas e chegando aos mesmos lugares. A partir do momento que a gente se arrepende e tem um encontro verdadeiro com Deus, e encontra esse coração puro, a nossa vida começa a mudar. Irmãos, o Salmo 51, a qual Davi escreveu, foi um momento de Davi que aconteceu o seguinte: ia ter uma guerra, batalha. Davi, ele meio que se acomodou. Era um momento de paz. Era um momento que ele estava guerreando e vencendo. Era um momento que ele estava conquistando terras. Era um momento que ele estava conquistando coisas, que ele estava com um grande exército. E nesse momento, ele abaixa a guarda. Em vez de ir para a guerra, ele fala assim: não, eu vou ficar em casa. Nessa guerra, eu não irei. Primeira coisa, irmãos, que a gente precisa entender: a gente, como cristão, como servo de Deus, não tem momentos de tréguas. A gente não pode abaixar a nossa guarda em momento nenhum, porque o inimigo está constantemente querendo nos atacar, nos afligir, querendo acabar com a nossa vida. E a gente acha: tô bem, tô conquistando,
tô tendo isso, tô tendo aquilo, a vida tá boa, não tô doente, não tem prova, tem dinheiro, paga a conta. Nesse momento é o perigo. Eu costumo dizer que o momento que Davi foi mais forte em toda a sua trajetória, ele estava num vale colhendo pedrinhas para matar um gigante. E o momento que Davi foi mais fraco em sua trajetória, ele estava do alto do palácio e ele viu a mulher de Urias se banhando. Então o grande perigo, irmãos, que a gente precisa ficar esperto e entender, é no momento que tudo está em paz. É no momento que tudo parece que está dando certo. Nesses momentos a gente tem que vigiar mais. Porque a maior guerra que a gente enfrenta, a maior guerra que Davi enfrentou, não foi contra Saul, não foi contra o gigante, foi contra ele mesmo. Contra o desejo que ardia dentro dele, no momento de acomodação, ele olhar aquela mulher e desejá-la. A maior guerra que enfrentamos é dentro de nós mesmos. E quando Davi vê aquela mulher, ele cai em pecado, como os irmãos conhecem a história. Sabe qual que é a atitude de Davi? Manda chamar Urias. Manda trazer Urias aqui. Urias, como um bom servo, ele vai até Davi. Mas ele sabe que ele não poderia deixar a guerra, ele teria que voltar. Davi queria esconder o pecado dele, culpando Urias. Só que não deu certo. Urias volta para a guerra. Aí Davi tem a segunda tentativa. Então é o seguinte, coloca Urias na linha de frente. Já que eu não vou conseguir desse jeito, a gente mata Urias e está tudo resolvido. Urias morre. Davi se casa com Betseba. Só que o grande problema, irmãos, que a gente enfrenta é que a gente pode esconder as coisas de todo mundo. A gente pode esconder da nossa esposa, do marido, da mãe, do pai, do irmão. Mas lá em cima tem um olho atento para nós em todos os momentos. Davi se casa com Betseba e fala assim, pelos meus esquemas, tá tudo certo. Vida que segue. Vida que continua. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não precisa fazer uma tempestade por isso não. Só que tem alguém que está sempre nos olhando, irmãos. Tem alguém que está de olho 24 horas sobre a nossa vida. Talvez a conta da terra foi paga, mas a conta do céu ainda não tinha sido paga. Uma hora ele ia ter que pagar essa conta. O pastor Ronaldo não vai colocar um detetive atrás de você 24 horas na rua para ver o que você está fazendo. Com quem você está andando. A companhia que você está tendo, o que você está fazendo. Ele não precisa disso. Mas tem um lá em cima que está te olhando. Está te vigiando. Está olhando para você atentamente, observando os seus passos. E ele olhou Davi. Davi achou que com os seus esquemas tudo ia dar certo. Mas sabe qual que é o problema, irmão, de a gente tapar o pecado com esquema? A gente dá legalidade pro diabo. Você senta aí na cadeira aí e fica pensando assim, Deus vai usar o profeta para falar que eu estou errado. Deus vai usar alguém para falar que eu estou pecando. Você não fica em paz, você não consegue entrar na igreja e adorar a Deus sinceramente. A Santa Ceia passa e fala assim, será que se eu pegar aqui alguém vai olhar se eu estou pegando a Santa Ceia? Será que alguém vai ver? Por quê? Que a gente tapa o buraco com os nossos esquemas e dá legalidade pro diabo. Aí o diabo fica em cima. Tá vendo? Acusando, porque ele fica acusando. Tá fazendo errado. Tá indo na igreja por quê? Tá fazendo isso por quê? E como que a gente quebra essa legalidade pro diabo? Quando a gente verdadeiramente se arrepende. Porque, como eu falei no início, quando a gente se arrepende, o casamento entre o pecado e o inferno é quebrado. O arrependimento entra na nossa vida e Deus muda a nossa história. Aleluias. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é, não adianta se esconder. Errar, todo mundo erra, a gente é humano, uma hora a gente falha. Mas a gente precisa se
arrepender sinceramente. Um dos maiores pecados de Davi. Porque, irmãos, ou a gente se arrepende, ou uma hora a gente é denunciado. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Davi tentou apagar com os esquemas, tentou deixar a vida seguir. Aí Deus falou assim, a conta aqui ainda não está paga, Natan, vai lá até ele agora. Agora você vai até ele. Aí ele começa a contar a história que a gente leu. Davi tinha um homem rico e um homem pobre. E um forasteiro chegou. O homem rico pegou a ovelha, a única ovelha que aquele homem pobre tinha, matou ela e deu para o forasteiro comer. Irmãos, o que é o forasteiro nessa história? É o desejo. O desejo, ele vem, ele passa. Davi estava lá no alto do palácio, o desejo veio até ele. E se a gente não matar esse desejo, irmãos, a gente erra. A gente falha. A gente cai. E o que o desejo vem? Ele só vem, aparece e vai embora. O forasteiro é assim. Ele só vem para fazer você cair. Para você parar. Para você desistir. O desejo veio. Aí Davi vem e fala assim, quem que é esse homem que fez isso? Pode mandar matar. E além de matar, pode restituir 4 vezes mais. Engraçado quando o senso de justiça não é sobre a nossa vida, a gente é bom em julgar, né? Ah lá, ó, tá orando assim, tá cantando assim, tá indo na igreja desse jeito. Quando não é em mim, é fácil eu olhar e julgar. Pode mandar matar, Natan. Como que um homem faz um negócio desse? Como que ele é capaz de fazer isso? Quando não é em nós, irmãos, a gente é fácil para julgar, para apontar o dedo, para desanimar ainda mais. É como eu costumo dizer, falar para a mãe de uma pessoa que está no mundo das drogas, que ela não tem mais jeito, que ela não vai sair de lá. É fácil, não foi você que criou, não foi você que educou a vida inteira, deu comida, deu educação. É fácil. Apontar é muito fácil. Só que tem momentos, irmãos, que não é apontando. A gente precisa estender a mão, levantar e ajudar. Então Davi, ele fica irado. Davi, quando ele descobre que é ele, irmãos, aí ele cai em si. É isso que a gente ama em Davi. A pressa que ele tem para se arrepender verdadeiramente. Quando ele descobre que ele é o homem, irmãos, aí ele se prostra. Aí ele começa a escrever os Salmos 51, que é maravilhoso, aleluias. E cada versículo desses Salmos, irmãos, é uma lição que Davi nos ensina. Primeiro, irmãos, versículo 1, 51, ele fala assim: tem compaixão de mim, Senhor. Compaixão, irmãos, é piedade. É ele falar assim para Deus: Deus, por favor, Pai, se coloca no meu lugar. Se coloca no meu lugar, Pai. Tem compaixão de mim, por favor, Jesus. Porque às vezes, irmãos, a gente julga Adão, fala assim, a gente está passando por tudo isso por culpa de Adão. É tudo culpa de Adão. Adão e Eva erraram. Aí Cristo vem, morre na cruz. Mas por que ele morreu? Se a culpa era minha? Eu que era o culpado, mas ele se colocou no meu lugar. E a gente julgando Adão, falando que a culpa é dele. Aí a gente é culpado e Cristo vem e se coloca no nosso lugar. Fala assim, a culpa era sua. Mas eu morri por você, para você herdar a vida eterna. Eu me coloquei no seu lugar.
Aleluia. Davi começa assim: Senhor, por favor, se coloca no meu lugar. Tem compaixão de mim. Apaga as minhas transgressões. Irmãos, a gente é mestre em escrever a nossa vida com linhas tortas. A gente é mestre de tomar atitudes erradas, que nos distanciam do caminho de Deus. Aí Davi vem e fala: Senhor, se coloca no meu lugar. E é o seguinte: apaga tudo isso aí que eu fiz. Apaga tudo isso, porque eu sou humano. Eu vou errar, eu vou falhar, mas apaga, Senhor, por favor. Aleluias. Lava-me de toda a culpa e purifica do meu pecado. Senhor, eu estou sujo. Me afundei. Eu preciso ser lavado, limpo. Olha a coragem de Davi, irmãos. Às vezes a gente não tem coragem de chegar num culto e dar um glória a Deus para Ele. Falar: Senhor, te amo, obrigado por estar aqui. Aí no 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Sabe o que é o hisopo, irmãos? Hisopo era uma ervinha. Sabe quando ela foi usada? Quando o Senhor mandou os hebreus passar na porta o sangue, para a morte não entrar. Olha o entendimento de Davi. Ele fala: Senhor, purifica-me com o seu hisopo, porque ele sabe que a ira de Deus ia não só contra ele, mas contra toda a família dele. Aí ele fala assim: Senhor, purifica-me com o seu hisopo. Protege a minha casa com teu sangue, Pai. Aleluia, glória a Deus. Você tem pedido para o Senhor cobrir a tua casa, o seu lar com o sangue do Cordeiro. Aleluias. Davi entendeu. Sabe qual que era outra forma que o hisopo era usado? O hisopo era usado? Levíticos 14. O sacerdote molhava o hisopo no sangue do Cordeiro. O leproso que estava curado vinha até ele fazia assim com o hisopo, com o sangue do Cordeiro no leproso, para falar assim: está curado. O sangue de um inocente te curou. E sabe o que é a lepra? É o pecadinho que a gente vai coçando aqui, ó. É pequenininho. A gente está coçando ele. Quando você vê, a coceira já foi para cá, para cá, para cá, para cá, e pegou o corpo inteiro. Aí Davi entende: Senhor, purifica-me com hisopo. Talvez por um momento eu falhei, por um momento eu errei, mas eu sei que o seu sangue é capaz de mudar a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar, aleluia. Talvez com o peso da culpa, com a consciência pesada de ter errado, de ter falhado, mas eu não estou aqui para te julgar, muito menos Deus está aqui para te julgar, aleluia. Hoje Ele está aqui com o sangue dEle para derramar sobre a sua vida e te purificar de toda a culpa, aleluia. Mas é preciso você ter sinceridade com Ele, aleluias. Shredecanta labicanta labás, siredecanta labicanta labanai, aleluia. Você ficar se culpando não vai mudar nada na sua vida, aleluia. Se culpando, se cobrando, eu sou assim, eu vou morrer assim, não vai mudar nada, não vai adiantar nada, porque se Davi fizesse isso, não ia mudar, mas ele entendeu. Versículo 8: faze-me a voltar, ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Davi entendeu que o pecado estava tão grande na vida dele, que ele não conseguia mais se alegrar. Ele perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Já não ouvia mais. E ele fala ainda assim: e os ossos que esmagastes exultarão.
É como se Deus tivesse apertado os ossos deles assim, ó, e apertando, 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 apertando. Você escondeu de todo mundo, mas de mim você não escondeu. Foi apertando ele. Mas ele entendeu, mas eu quero ouvir de novo a sua voz, Pai. E mesmo me esmagando, me apertando, doendo, eu vou voltar a te adorar. Eu vou voltar a te exaltar. Eu vou voltar a te glorificar. Aleluia. Às vezes eu estou te apertando, irmão. Está te apertando, te apertando, te apertando. Mas é pro seu bem. Aí ele entra no 10. Aleluias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe que eu amo aqui, irmãos? Eu estava estudando essa mensagem ontem. A palavra cria, que Davi usou aqui, é que o verbo criar aparece muitas vezes na Bíblia. Deus criou tudo e Deus criou o homem. Só que o homem, Deus formou ele do pó. A criação não. A criação Deus fez existir. E o verbo que Davi usa aqui, o cria aqui, é o de fazer existir algo novo. Davi olhou para dentro de si e falou assim: Senhor, eu sou pecador, eu sou humano, esse coração que tem aqui dentro não serve mais. Eu não quero que você reforma, eu não quero que você ajeite, eu não quero que você dê um jeitinho só não, Pai. Eu quero um coração novo, do zero. Aleluia, glória a Deus. Um coração diferente. É esse coração que eu quero. Eu não quero só uma reforma não. Porque eu sei, se o Senhor só remendar meu coração, a hora que o desejo passar de novo, eu vou cair de novo, eu vou falhar de novo. Por isso eu quero que o Senhor tire tudo do meu passado e faz novo. Era esse coração que Davi queria. E renova, Senhor, um espírito inabalável. Era como que se Davi olhasse para dentro de si e falasse assim: tudo aqui dentro está tremendo, está balançando. Tudo aqui dentro está meio estranho. Eu não estou bem, está diferente. Senhor, mas renova em mim, Pai, um espírito inabalável. Que não é qualquer coisinha que vai bater, não é qualquer vento que vai bater na minha porta que eu vou falhar de novo, não. Não é qualquer luta que vai chegar na minha vida e eu vou falhar de novo, não. Eu quero algo consistente, Pai. Eu quero a base, uma base sólida. Aleluias, glória a Deus. Renova, Pai, um espírito inabalável. Ontem eu estava estudando, estava conversando com a Milena. O interessante que no prosseguir, ele pede um espírito voluntário. Ele fala assim: Senhor, cria em mim, dá um coração novo para mim, puro, a qual a base seja sólida, não é qualquer coisinha, não é qualquer coisa que vai aparecer na minha vida que vai me atrapalhar. Mas além dele ser inabalável, Senhor, esse espírito tem que ser voluntário. Sabe o que Davi queria dizer com voluntário, irmãos? É um espírito que ia entender quando ele errasse. Que não ia precisar Deus mandar profeta de novo lá falar para ele que ele estava errado, que ele estava falhando, que ele estava pecando. Ele entendeu assim: Senhor, você vai criar um coração novo na minha vida, um espírito inabalável, um espírito voluntário ao qual, quando eu errar, eu já vou saber que eu errei. Não vai precisar ninguém ficar na minha cabeça falando: você está errado. Olha o entendimento de Davi, irmãos. Olha que maravilha a noção que Davi teve quando ele errou. Senhor, eu quero um coração novo, Pai, um coração que não se move, um coração com a base sólida, e que eu entenda que quando eu errar, porque eu vou errar de novo, porque eu sou humano, mas eu não preciso que ninguém fale para mim que eu errei. Quando errar, eu vou entrar na igreja com o coração arrependido e falar: Senhor, eu errei, eu falhei, eis-me aqui.
muda a minha vida. E para encerrar, irmãos, o mais importante, Senhor, não retires de mim a tua presença. Aleluia, glória a Deus. Porque a gente pode pedir um coração puro, um espírito inabalável, um espírito voluntário, mas se a gente não tiver dentro de nós a presença de Deus, não adianta de nada. Eu lembro quando Davi escreve os Salmos 42, se eu não me engano, que ele fala: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, Pai, sede do Deus vivo. Davi, irmãos, estava num momento difícil, fugindo de Absalão, seu filho, num momento de guerra, de batalha. Aí, longe do palácio, longe das riquezas, longe das mordomias, longe do exército, longe de tudo. Aí ele fala assim: Senhor, a minha alma tem sede de ti, Pai, do Deus vivo, da tua presença. Mas Davi não estava longe do palácio, da riqueza, de tudo, mas ele sabia: tudo isso é passageiro, tudo isso passa, tudo isso acaba. Se tem alguma coisa que a minha alma tem sede, é de sentir a presença de Deus. Ele sabia que a Arca da Aliança estava lá, a tenda de Davi estava lá montada, e ele estava longe. Ele falou assim: perdi tudo, riqueza, família, tudo. Ah, Senhor, mas a tua presença, Pai, como eu preciso dela. Aleluia, glória a Deus. Davi entendeu, irmãos, e tinha um processo para criar esse coração puro na vida dele. Se os irmãos lerem cada versículo do Salmo 51, é Davi se humilhando, se prostrando, se derramando aos pés do Senhor, para conseguir conquistar esse coração puro. Se a hora que o profeta Natan vai lá e ele fala assim: não vou fazer mais nada não, deixa, já passou, a vida dele não seria a mesma. E olha que não foi um pecado pequeno, um pecado grande, mas ele se arrependeu sinceramente e alcançou o coração do Senhor. Aleluia. Que Deus nessa noite, irmãos, possa alcançar o coração de cada um. Não fique se culpando. Não deixe o diabo ficar te apontando. Você está errado, você é pecador, você é falho. Por que você está na igreja? Tenho certeza que alguém entrou com esse pensamento aqui nessa noite. Por que eu estou indo na igreja? Olha a minha vida, olha o meu estado, olha a minha situação. Quem sou eu para estar na igreja? Isso é o diabo te apontando, querendo que você pare, que você desista. Mas tem um Deus aqui, nessa noite, nessa casa, que não rejeita um coração quebrantado, um coração que clama a Ele com sinceridade, com amor, com a intenção verdadeira. Aleluia. O diabo está te acusando, aleluia, mas Deus está aqui para te dar vida. Não é uma simples vida não, irmãos, é uma vida com abundância. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, aleluias, glória a Deus.
Oh, Deus maravilhoso, aleluias. Aleluia, Pai. Sim, Senhor, aleluia. Sim, meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Tu és bom, Pai. Tu és bom, Tu és bom. Aleluias.